Fala galera, tudo beleza? Edu Nogueira do canal Furei o Dedo. Hoje a gente vai trazer um assunto que já foi abordado em outro vídeo, que é o blefe no truco. Só que no vídeo anterior a gente viu os blefes na primeira rodada, que como vocês viram é o blefe do louco, basicamente, que ele é feito pelo mão, pelo contrapé ou pelo parapé, e também tem o blefe do pé, ok? Hoje a gente vai ver os trucos na segunda vaza. A segunda vaza ela é um pouco mais complexa que a primeira. Por quê, galera? Porque na segunda vaza você tem mais combinações possíveis. Eu vou começar hoje falando sobre um em particular, que é quando mão é mão. Galera, a gente está analisando a posição e aquilo do ponto de vista pragmático. Eu não estou considerando sinais, feeling, arrepio na nuca, beleza? Eu estou considerando só o ponto de vista lógico. Então vamos analisar essa posição. O blefe na segunda vaza, quando mão é mão. O que quer dizer quando mão é mão, Edu? Quer dizer que o mão da primeira rodada fez a primeira rodada. Por exemplo, eu sou o mão do jogo, vamos começar o jogo. Eu saio com espada, o espada roda a mesa e ninguém faz. Eu fui mão na primeira rodada, eu fiz a primeira rodada e agora eu vou para a segunda rodada e eu sou novamente o mão. E agora eu não tenho nada e pretendo blefar. Então é essa posição que nós vamos avaliar, quando mão é mão. Beleza, galera? E ele vai blefar. Para poder avaliar essa posição, a gente vai pensar em 3 cenários. A pergunta a ser feita aqui é: tá bom, você é o mão da segunda porque você fez a primeira, mas você fez com o quê? Essa é a pergunta. E aí tem 3 possibilidades, galera. Você fez com jogo baixo, ou seja, menos do que um 3, um 2, um mais, um rei. Você fez com uma carta média, vamos considerar aqui uma carta média, um 3 ou um pica-fumo, ou você fez com jogo alto, um espada ou um copas. Essas 3 possibilidades. Tá bom? Vamos dizer que você tenha feito com jogo baixo, ou seja, você é o mão da primeira rodada, sai com o ás, e o ás roda a mesa e ninguém faz. E aí é o seguinte, galera, aí você quer trucar a segunda rodada. Essa trucada é boa? Vamos pensar nisso. Seguinte, se você saiu com ás e a tua carta mais alta é esse ás, a gente já viu nos vídeos anteriores que a probabilidade dos seus adversários terem um jogo melhor que o seu é de 80%. Então, se você saiu com mais, ele não tinha nenhum mais para melar, eles não tinham sequer um mais para melar. É muito difícil que eles não tivessem. E outra, se eles não tivessem carta nem para fazer o seu ás, a essa altura eles já deveriam até ter corrido, né, galera? Para que vai ficar jogando? Então, o mais provável é que eles tenham segurado o jogo, eles tenham alguma coisa e não tenham jogado, porque senão eles teriam jogado, porque muito provavelmente eles têm. Então, essa trucada ela é perigosa, pois o risco de você estar caindo numa cama é muito grande. Então é melhor seguir jogando e dar um tempinho mais para ver se você consegue pegar alguma coisa para saber o que fazer. Porque afinal de contas, a verdade é que você não tem nada e o ponto é dos caras, tá bom? Então, cautela. Agora, vamos dizer o contrário. Você tem um jogo, você saiu com uma manilha alta, você foi lá, sério, mão do jogo e meteu copas na mesa. Pá, pô, Edu, agora arrebentei. Saí com copas, os caras tremeram. Essa trucada é pior ainda. Você saiu com copas, passou copas na mesa, o pé não fez, ninguém fez. Você virou mão de novo. Ou seja, você virou mão de novo e o pé continua sendo pé. Por quê? Porque a probabilidade de eles terem segurado alguma coisa que ficou encoberta pelo teu copas é muito alta. Entendeu? Por exemplo, o pé poderia ter casal menor. Ok, você jogou o copas, ele não pode fazer nada, mas ele continua tendo um casal menor e agora você está trocando ele. E basicamente agora você precisa ter um casal maior para vencer do casal menor. É lógico que ele vai aceitar essa trucada. E aí você se quebra. Pode ser que ele tenha uma espada e um 3. Também é um jogo muito bom, que vai incentivar um pica-fumo. Pode ser que ele tenha pica-fumo e 3. E aí você vai trucar, ele vai ficar meio assim, mas pô, ele tem um pica-fumo e um 3, dá para aceitar. Então você jogar uma carta alta na primeira de mão e sair querendo trucar na segunda rodada também é uma trucada arriscada. Agora, vamos dizer que você tenha feito a primeira com uma carta mediana, por exemplo, um pica-fumo ou um 3. Aí já começa a ficar legal. Porque vamos pensar, se você saiu com um pica-fumo e o pica-fumo rodou a mesa,
O seu adversário, ele não vai ter, por exemplo, Zap e 3. Porque se ele tivesse Zap 3, ele mataria com o Zap e ia jogar o 3. Não é? Ou ia segurar o 3 para tentar fazer ponto, enfim. Ele dificilmente ia arriscar perder a primeira, porque vai querer eliminar a terceira. Então não faz muito sentido ele segurar o Zap 3. Não é? E ele pode ter duas manilhas? Pode, mas se você assistir os outros vídeos e você lembrar, você vai lembrar que se você tem uma manilha, a probabilidade matemática do adversário ter outras duas manilhas é de menos de 3%. Então, muito provavelmente, eles não vão ter as outras duas manilhas. Na maioria esmagadora de vezes que essa situação acontecer, o que é a realidade é que simplesmente, na melhor das hipóteses, os caras têm 2-3. Isso acontece bastante. Os caras terem 2-3. E mesmo assim, eles vão ficar numa situação complicada para aceitar esse truco. Por quê? Porque se você fez a primeira de pica-fumo, então eles vão pensar, puta, se ele tiver um 3, ele ganha da gente. Eu não preciso ter 2-3, eu não preciso ter zap, eu só preciso ter um 3. Então é uma trucada que os caras tendem a correr. E se o meu parceiro trucar ao invés de mim? Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto também. Imagina que eu fui o mão da primeira, eu fiz a primeira de copas. Eu fiz a primeira com pica-fumo. E aí agora na segunda eu jogo escondido e o meu parceiro truca o fecha. Essa trucada, ela é um pouco inferior a se eu aqui, que fui mão, trucar. Por dois motivos. Primeiro, não sei se você lembra, mas quanto mais cedo você truca no truco, mais chance você tem de que os caras corram, ok? Porque você tem menos leitura. Então, e você aumenta o risco, porque você também não sabe exatamente o que os caras têm, né? Então tudo é uma compensação, né, galera? Então, se você joga o pica-fumo e deixa para o teu parceiro trucar, o seu parapé está manjado. Por exemplo, você é o mão da jogada, você pegou e fez a primeira com o pica-fumo. Agora você esconde, o cara aqui esconde e o seu parceiro vai trucar no fecha. O seu parceiro está manjado. Em que sentido? Bom, ele não tem nada. E todo mundo sabe que ele não tem. Por quê? Porque se ele tivesse, ele teria colocado na primeira rodada. Ele não teria deixado para você, que era o mão, jogar manilha. Ele teria colocado a dele. Então manilha ele não tem. Ele pode ter um zap, mas aí se ele tivesse o zap, provavelmente ele não iria trucar. Ele ia deixar fazer, porque aí poderia ganhar mais pontos no final. Então é isso, provavelmente na melhor das hipóteses ele vai ter um 3 ou um 2, entendeu? Então é uma trucada que ele já fica numa situação meio complicada. É melhor o mão trucar, se saiu com um jogo mediano, do que o parapé trucar. Pô, Du, isso quer dizer que eu tenho que trucar todas as vezes que eu for mão? Não, cara, de vez em quando você só tem que perder o ponto mesmo, na humildade. Perder faz parte do jogo, você não vai querer ganhar todas, né? Beleza? Vai ter uns amigos meus que querem ganhar todas, é impressionante. E tem vezes que consegue, né? Mas é isso, galera. E uma outra coisa que eu queria falar é, tem diferença do pica-fumo pro 3? Se eu joguei na primeira rodada um pica-fumo um 3? Tem. A diferença é que se você saiu com pica-fumo na primeira rodada, que é uma manilha, a probabilidade matemática dos caras terem outras duas manilhas é de 3% ou menos. Agora, se você jogou um 3 e você não tem manilha, aí aumenta a chance deles terem duas manilhas. Isso quer dizer que é uma trucada aqui que piora a trucada? Não, eu acho que é uma trucada para trucar mesmo. Se não, você saiu de 3, tem é uma boa você trucar, não é uma trucada ruim não, ok? Galera, eu tentei trazer esse cenário hoje aqui porque tem muitas combinações possíveis. Por exemplo, o mão da primeira rodada faz, ele sai e o contrapé truca. Existe? Existe. Existe o parapé, existe o pé trucar, mesmo tendo mão feito a primeira rodada. E existem basicamente 4 possibilidades para as 4 posições. Então são muitas combinações possíveis. Mas eu trouxe essa aqui que é uma e depois eu vou tentar resumir as outras para ficar uma coisa enxuta. Hoje a gente viu essa posição, quando mão é mão e o mão resolve trucar ou deixa para o parceiro dele trucar, ok? Beleza pura? Galera, eu espero que vocês tenham entendido que esse assunto é confuso e que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha aí, um like, se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações. E no mais, estamos junto aí. Um abraço para todos, boa semana, fiquem com Deus, valeu!